Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai botar dois temas na roda. Primeiro, eu e Gabeira vamos conversar sobre a entrada do senador Ciro Nogueira no governo Bolsonaro. Quem diria, o Bolsonaro estendeu um tapete vermelho para um político que é presidente do PP e, acho que a gente também pode dizer, presidente informal do Centrão. Depois a gente vai falar também do caso que envolve a deputada Joyce Hasselmann. A deputada contou que no dia 18 ocorreu um episódio que ainda está cercado de muitos mistérios, em que ela sofreu 5 fraturas no rosto, uma na costela, além de cortes e hematomas pelo corpo. Um episódio ainda cercado de perguntas não respondidas e do qual ela suspeita ter sido, segundo ela, um atentado perpetrado pelos adversários políticos dela. Gabriel, vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é a atitude que o Bolsonaro foi obrigado a tomar de escancarar as portas do Palácio do Planalto para um líder de verdade do Centrão. O Bolsonaro desalojou da Casa Civil um dos generais dele, o general Ramos, e está colocando no lugar um ministro que a gente pode chamar de indemissível. O senador Ciro Nogueira já oficializou na internet, em uma rede social, que é o novo ministro da Casa Civil. Olha só o que ele escreveu. Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. E pelo seguinte, o Ciro Nogueira vai ser o primeiro político realmente de peso a despachar dentro do Palácio do Planalto, no ministério fundamental, seja politicamente ou administrativamente. O Ciro Nogueira, ele é presidente do PP, ele tem ótimas relações com o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, ele tem também ótimas relações com o bispo Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos. No Supremo, ele também é próximo do ministro Gilmar, do ministro Dias Toffoli, e, além disso, ele comanda um partido que hoje simboliza o Centrão, que tem 41 deputados, tem 7 senadores, e é o partido que abriga o presidente da Câmara, que é aquele sujeito que, o Arthur Lira, que tem a capacidade de apertar o tal botão amarelo para deflagrar o processo de impeachment. Por isso que eu disse aqui que o Bolsonaro está levando para o centro do governo um ministro que é praticamente indemissível, no sentido de que, se ele for demitido ou pedir demissão, é uma indicação de uma crise sem volta. Ou, como me disse um dirigente do PP ontem de noite, Lauro, a aposta é para dar certo, porque se não der, tudo explode. É isso aí. Eu acho que você mencionou um aspecto que está por trás dessa escolha, apenas um, que é se blindar contra o impeachment. A segunda questão, que me parece também importante, é a visão de reeleição. O Bolsonaro estava se sentindo muito isolado. Com a entrada do Centrão, ele potencialmente já vai trabalhando apoios para as eleições de 22. O que nós sabemos que não é nada garantido, né? Porque o Centrão é muito escorregadio. Se perceber num determinado momento que o Bolsonaro não é viável, vai abandoná-lo com a maior tranquilidade possível. Eu discordo de você num ponto, mas eu acho que talvez você tenha mais razão do que eu, quando você diz que o Ciro Nogueira é um político de peso. O conceito de político de peso no Brasil, no passado, era de uma pessoa que tinha influência na sociedade. Agora, o político de peso no Brasil hoje passou a ser aquele que controla os votos do Centrão e aquele que tem boa relação com os ministros do Supremo que dão uma mãozinha na hora certa, quando você está prestes a ser condenado.
ou enquanto você já está preso, te libertam, né? Hoje é muito difícil você encontrar um político que seja socialmente reconhecido, admirado e respeitado. É curioso porque, na verdade, o Ciro Nogueira, ele tem essa personalidade camaleônica dele, que ele serve tanto a governos de direita quanto de esquerda, a ponto de dias atrás, um dirigente do PP ter me feito a seguinte brincadeira, falou num tom jocoso, falou: Lauro, o Ciro Nogueira na Casa Civil do Bolsonaro é excelente, porque ele já pode começar a fazer o trabalho agora e quando vier o governo do Lula, ele continua lá, porque ele se adaptaria muito bem ao governo do Lula também, o Lula a ele. É isso. Tanto que no passado, ele chamou o Lula do maior presidente que o Brasil já teve. E chamou o Bolsonaro de fascista, né? O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. Então, para ele mudar de novo, dizer assim, olha, eu trabalhei com aquele fascista, mas agora estou no governo do PT, não custa. Mas o que eu acho também, entende, que o Ciro não tem. Ele é muito esperto, né? Ele articula bem dentro do parlamento, votos e acordos, mas ele não tem assim uma visão de Brasil. Se você submetê-lo a digamos assim, uma grande entrevista sobre o que ele pensa do Brasil, para onde vai o Brasil, o que é o Brasil, e muito menos como coordenar um governo com essa complexidade, eu acho que você não teria um grande resultado aí. Quer dizer, se você esperar que ele coordene um governo com brilhantismo, você não vai ter isso. O que você vai ter é o seguinte: ele vai garantir a fidelidade que o Bolsonaro precisa e vai tentar, de uma certa maneira, também, porque ele é candidato ao governo do Piauí, fazer a sua campanha eleitoral. Ele vai fazer a campanha do Bolsonaro e a dele simultaneamente. A Casa Civil sempre expressou o espaço onde você realizaria um projeto de governo. Agora, qual o projeto de governo do Bolsonaro? Que projeto de governo o Ciro Nogueira vai encarnar? Não existe isso. Pode ser que a resposta à sua pergunta esteja exatamente aí. Quer dizer, o Ciro Nogueira simboliza o projeto do governo Bolsonaro, com tudo isso que essa minha frase exatamente significa. Quer dizer... o Ciro representa exatamente isso. Ele representa a falta de um projeto e a luta pela sobrevivência pura e simples. Ou a sobrevivência contra o impeachment, ou a sobrevivência via reeleição. E, na verdade, o Ciro, quer dizer, que ele até hoje, a capacidade dele gerencial foi uma capacidade de gerenciar o fisiologismo que o partido dele representa, o toma lá da cá dos cargos. E tem uma outra coisa que você citou aí, Gabeira, a visão de mundo do Ciro Nogueira. Ninguém de fato sabe. Ele só, nas entrevistas que já deu sobre alguns assuntos, ele repete alguns lugares comuns sobre privatização, sobre alguma coisa no sentido liberal na economia, mas que nada que possa ultrapassar duas linhas. Todos os conceitos são mais rasos enfim, ele é, de fato, um gerente de um partido fisiológico. Em que você pode esperar, quando você coloca um gerente de um partido fisiológico, que haja mais eficácia na distribuição de cargos e verbas. No ano pré-eleitoral, que é fundamental para esse tipo de política, né? Gabeira, teve também uma outra questão levantada com essa ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil, que foi o seguinte: muita gente disse assim, olha, o Ciro Nogueira é um político moderado, que gosta de conversar, não gosta de radicalismo e tal, e isso vai acalmar e amansar o Bolsonaro.
Bom, mais uma vez, se tenta imaginar, se tenta supor que o Bolsonaro é domável. Eu acho que ficou claro já nesses 2 anos e meio de governo que ninguém conseguiu domar o Bolsonaro. Eu conversei ontem com pessoas próximas do Ciro que me disseram o seguinte, que o que ele anda prometendo para os aliados é que vai conversar com o Bolsonaro, tentando dizer para o Bolsonaro o seguinte, olha, eu não quero mudar suas características, mas pode ter crítica ao Supremo, pode, mas não precisa chamar um ministro de imbecil, como ele fez, como o Bolsonaro fez com o ministro Barroso. Enfim, só que eu acho que a história recente já provou que isto é impossível. Ninguém controla o Bolsonaro, infelizmente. E o Bolsonaro se vê, e ele tem razão até certo ponto, como o destinatário de 57 milhões de votos. Qualquer outra pessoa que vai discutir com ele olha de cima para baixo. Quer dizer, eu tenho o apoio popular, não é? E eu tenho poder. Eu acho que, no caso do Ciro, aí, o que ele está fazendo é exatamente isso, um movimento defensivo, entende? Mas que ele espera do Ciro lealdade. Na verdade, ele sabe que o Ciro o chamou de fascista e que o Ciro achava o Lula o melhor presidente do Brasil, pelo menos dizia. E ele sabe que o Ciro, na hora H, vai abandoná-lo, porque ele conhece bem todos. Porque o Bolsonaro fez uma declaração muito significativa. Ele disse assim, eu sou do Centrão. A minha origem é o Centrão. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. E o Bolsonaro sempre foi do Centrão. Se você examinar os partidos pelos quais ele passou, sempre foram partidos do Centrão. Se você examinar a prática política dele dentro do parlamento, sempre foi uma prática política próxima do Centrão. Ele só não participou de grandes mamatas porque ele tinha a sua própria, que eram as rachadinhas. Ele descobriu um mecanismo muito mais discreto, entende? Que era o das rachadinhas, e que lhe dava, de uma certa maneira, uma condição de denunciar corrupções sem que fossem atacados pelo mesmo tema. Mas ele sempre foi. O Bolsonaro, por exemplo, era aliado do Severino Cavalcante. O Bolsonaro conviveu com o partido do Paulo Maluf na melhor das relações, entende? Agora, eu até costumo dizer que eu não digo que ele tirou a máscara, porque ele não gosta de máscara. O Bolsonaro odeia máscara. Mas, na verdade, o Bolsonaro fez essa passagem pela política majoritária, conseguiu empolgar a população brasileira, pelo menos a maioria da população brasileira, que votou, fingindo que era uma pessoa completamente distante desse sistema. E dando a impressão de que era contrário a eles. Ele já falou que o Centrão era o que havia de pior. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Agora você vê que tipo de encontro que você tem agora. Você tem um encontro de um chefe da Casa Civil que chamou o presidente de fascista. E tem um encontro de um presidente com um chefe da Casa Civil, que é o presidente do Centrão, que ele disse que era o que há de pior na política brasileira. Então é isso que está acontecendo. Agora, é muito interessante também, eu até ressaltei no artigo que escrevi ontem, de afirmar que os militares, não sei se por resignação ou por uma questão ideológica muito profunda, eles nunca foram contra a corrupção na direita. A luta deles contra a corrupção foi mais uma luta que surgiu no golpe de 64, que era contra a subversão e a corrupção. Tá? Mas eles nunca foram, tanto que durante muito tempo conviveram com a Arena, que era o seu partido, o Partido de Coronéis do Nordeste, e apoiaram o nome do Paulo Maluf para presidente indireto
na primeira eleição indireta que haveria no Brasil. Então, eles não têm grandes dificuldades em se relacionar com o Centrão, entende? E agora, eu tenho lido também que os militares estão muito satisfeitos com esse processo de superação do teto salarial. Eles estão muito bem contemplados, entende? Em termos salariais. O Ramos, o Heleno, o Mourão estão ganhando em torno de R$100 mil, segundo diz a imprensa. Então, eles estão muito bem contemplados. Então, o que você tem? Você tem 6 mil militares dentro do governo, alguns acumulando soldo e salário. Então, todos estão ganhando muito bem e todos se resignam com essa ideia de que quem deve comandar esse processo é o Centrão. A única possibilidade de contradição que pode existir está nessa emenda que pede que os militares na ativa voltem para os quartéis. Porque pode ser que o Centrão intua a popularidade dessa emenda e a tome como a sua bandeira para ocupar os cargos. Vão ficar livres por aí, entende? Então, essa é a possibilidade de confronto. De outra maneira, esse encontro de militares do Centrão não é historicamente novo no Brasil. É um encontro que existe e é uma forma de dominação. Agora, o que eu acho é que é uma forma de dominação, como já se mostrou no passado, uma forma de dominação que não tem base popular. O Bolsonaro se elegeu claramente com uma bandeira anticorrupção. Então, eu acho que esse encontro é um encontro que talvez não tenha, se depender das eleições, ele não tem muita vigência. Por isso também, não é, que a ideia de que o voto impresso é fundamental começa a ganhar também alguns setores militares. Entende? Porque todos sabem hoje que é praticamente impossível que esse voto impresso seja aprovado na Câmara dos Deputados. E é praticamente impossível que ele seja adotado em 2022. Então, o que resta dessa bandeira? Essa bandeira é uma possibilidade de você questionar as eleições adiante e tentar um golpe. Gabeira, vamos para o nosso segundo tema de hoje, o caso da Joyce Hasselman. Desde que ela contou a história para Bela Megali, que publicou o relato na quinta-feira passada na coluna dela no Globo, o que não faltam são dúvidas sobre o que realmente aconteceu. A própria Joyce levanta algumas suspeitas, mas enfim, agora o caso está nas mãos da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Ministério Público, onde a Joyce fez uma denúncia. Gabriela, pelo menos até a noite de ontem, pelo que eu apurei, ontem, segunda-feira, os agentes da Polícia Legislativa que investigam o caso, eles não haviam encontrado qualquer imagem de estranhos entrando no prédio onde mora a deputada, num apartamento funcional lá em Brasília. Pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do edifício, não teve qualquer movimento anormal, nem nos dias anteriores, nem no tal domingo, dia 18, e nem em poucos dias depois. Tudo foi vasculhado. Está previsto para um laudo sobre essas investigações a partir das câmeras de segurança serem divulgados entre hoje, terça-feira, e amanhã. A Joyce já prestou depoimento, a polícia se submeteu a um exame de corpo de delito, ontem também, segunda-feira, no IML. E ontem mesmo surgiu também, por parte dela, mais um elemento de estranhamento, porque ela disse que encontrou um objeto, que ela não quis dizer qual é, no apartamento dela, que não seria nem dela, nem do marido dela, que estava presente lá na noite do episódio, e não disse que o utensílio era esse, mas que encontrou debaixo lá de um móvel da sala e entregou para a polícia.
Não é uma arma, não é um objeto cortante, é apenas um objeto que comprova que, de alguma forma, alguém esteve lá. Se foi antes, se foi depois, se foi em outro momento, se tem ligação com o caso, aí é a polícia que vai me dizer. Enfim, o mistério está no ar aí, né, Gabriel? Está no ar. Eu acho que só vale a pena discutir esse tema porque é um tema que diz respeito à democracia, não é? O fato de uma deputada, não importa que posição política ela tenha, ter sido espancada, introduz na vida política brasileira, que já é tensa, um elemento de violência condenável, né? Semelhante a governos fascistas ou nazistas, que é a violência física contra o adversário. Mas nós não temos nenhum elemento para julgar o que aconteceu. Eu penso o seguinte, pelas características do marido, eu acho muito impossível que ele tenha, como as pessoas sugeriram, que tenha sido ele. Pelas características das fraturas, 6 fraturas naquelas posições, eu acho muito difícil que sejam auto-infligidas, que ela tenha provocado essas fraturas. Porque são 6 fraturas, você provoca 1, 2 no meio, ou você provoca uma num só golpe, ou se você for mudando, entende? Você não aguenta. Eu não acho razoável pensar que uma pessoa se provoque ou se produza esses ferimentos individualmente. Então, foi um acidente de carro, como mencionaram alguns, mas parece que ela não usou o carro. Há uma perícia do carro para dizer que não. Então, tem que saber quem, em que circunstâncias, produziu esses ferimentos. Isso é importante para a democracia brasileira, né? Se foi algo político, é muito grave. Se foi algo de cunho pessoal, aí é menos grave. Aí trata-se de uma vida pessoal que nunca mais vamos comentar. Não queremos comentar. Agora, se foi alguma coisa política, aí eu acho que é preciso avançar. Ela decidiu que não ia utilizar a Polícia Federal, que ela acha que a Polícia Federal está comprometida com o Bolsonaro. E preferiu utilizar a Polícia Legislativa, que recolheu as imagens das câmeras, e a Polícia Civil de São Paulo, que não tem nada a ver com isso. Sim. Tá far away, né? Não tem nada a ver com isso e possivelmente não vai fazer nada. Então, as coisas ficaram nas mãos da Polícia Legislativa. Ela disse que encontrou um objeto, não quis dizer que tipo de objeto, e que foi mandado para a perícia. Pode ser que esse objeto leve alguma impressão digital, né? E se levar alguma impressão digital também, eu não sei se pela impressão digital você vai encontrar. Se for impressão digital de alguma pessoa já com impressão digital catalogada, talvez seja mais fácil, né? Mas o problema, ela está apresentando como se fosse um fato político. Ela está atribuindo aos seus adversários políticos. Esses nomes são nomes que a polícia vai ter que investigar. Eu não vou abrir quais são esses nomes, porque são suspeitas, mas são suspeitas minhas. E eu acho que é muito cedo para aceitar essa versão, apesar de que os adversários políticos lançaram versões contestando o espancamento. Lançaram versões que o marido inicialmente tinha sido o agressor e lançaram versões que ela tinha sofrido um acidente de carro. E até apresentaram um garoto de programa que teria sido o responsável por isso. Quer dizer, eles, os adversários políticos, tentaram desmoralizar a versão dela. E isso é muito suspeito, mas não é uma conclusão. Então nós temos que esperar, avaliar com muita calma, mas se aconteceu,
aí eu acho que é um escândalo político de grandes proporções. Que, independentemente do que possa ter havido naquela noite no apartamento da Joyce, como a gente tem que também olhar o seguinte, como histórias assim desencadeiam esse lado meio cafajeste do Brasil bolsonarista de hoje. Porque, além das costumeiras reações de agressões virtuais que a gente vê nas redes sociais, chegou ao ponto de um sujeito que eu nem sabia direito nada sobre ele, que é senador da República, um certo Stevenson Valentim, senador conheço. mais votado, nem eu conhecia direito, senador mais votado pelo Rio Grande do Norte nas eleições de 18, bolsonarista, policial militar, que foi, numa entrevista, usou, para falar do caso, uma linguagem mais chula possível, a mais vulgar possível, e disse que o que aconteceu com a Joyce foi consequência de traição que ela teria sofrido ou consumo de drogas. Quer dizer, isso também faz parte desse mundo bolsonarista que a gente vive e o mundo de degradação da política. Porque isso não é só um anônimo nas redes sociais, é um senador da República, Claro. que outrora o Senado abrigava o que você chamou aí de políticos de peso. Eu acho que sim, eu acho que também existe um aspecto que me intriga, não é? E que possivelmente pode estimular um pouco mais ainda essas versões cafajestes, é o fato de que ela não se lembra de nada. E, de um modo geral, quando você é atacado nessas circunstâncias, ela disse que estava perfeitamente lúcida assistindo uma série de televisão e que desmaiou, não viu mais nada. Mas, de um modo geral, não é? Você se lembra pelo menos do primeiro golpe. Mas isso não aconteceu. Então isso pode ter também, a maneira como ela contou e sentiu, pode ter estimulado um pouco essas versões. Mas é perfeitamente viável também que ela não tenha percebido nada, né? Que ela desmaiou antes de saber por que estava desmaiando. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho, que está voltando das férias. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!